Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai abordar uma nova playlist aqui no canal, que é a respeito dos materiais obturadores. Nos nossos últimos vídeos aqui do canal, a gente começou a falar sobre os materiais restauradores, que são materiais que nós trocamos, quando o dente está cariado, e desses existem os mais variados, como amálgama, resina, cimento de ionômero de vidro, e cabe ao profissional decidir qual material ele irá utilizar naquela sua restauração. Vou deixar aqui o link no card sobre a nossa playlist de materiais restauradores, e vocês também podem incluir nas suas listas de estudo os nossos vídeos abaixo, que vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar a estudar os nossos materiais obturadores. O que seriam materiais obturadores? Os materiais obturadores, eles são essenciais para os tratamentos que são feitos nos canais radiculares. Então, quando a gente precisa fazer um tratamento de canal no nosso paciente, vai ser removido toda aquela cárie, que vai estar localizada na polpa, na dentina daquele dente, e a gente vai ter que preencher aquele espaço com o material, que nós chamamos de materiais obturadores. Existem diversos tipos de materiais obturadores e existem os mais diversos exemplos. Atualmente, usa-se mais os cones de gutta-percha, mas o cimento de hidróxido de cálcio também pode ser utilizado, o cimento de Grossman, e cabe ao profissional decidir qual é o material que ele vai utilizar. Então, qual é o objetivo principal dos materiais obturadores? O objetivo dele é fazer a eliminação dos espaços vazios, que depois que a gente fez aquela limpeza do canal radicular, nós vamos preencher aquele espaço que antes estava ocupado pela polpa do dente. Porque o que acontece se a gente não preencher aquele espaço? Aquele espaço vai servir para uma proliferação de micro-organismos que resistiram àquele preparo. Então, quando a gente passou a broca, quando a gente trocou as nossas limas, algumas bactérias ainda podem estar naquele local, que não resistiram. Então, para que a gente possa evitar que isso aconteça, nós utilizamos materiais restauradores que sejam bons para cada tipo de cavidade, certo? Mas é claro que eu não vou abordar todos os materiais no vídeo de hoje. Hoje vai ser uma breve introdução sobre o que seriam os materiais obturadores, e depois disso a gente vai falar um vídeo específico sobre cada material obturador. Então, os materiais obturadores, eles são essenciais, para o início da obturação do canal radicular, e a sua correta manipulação vai evitar futuras consequências que podem acontecer no tratamento endodôntico. Como eu estava dizendo, o cone de gutta-percha, ele é um dos mais utilizados para preencher o canal. Por quê? Porque além dele ser um material muito aceito atualmente por diversos profissionais, eles apresentam características excelentes para um bom escoamento. Quando ele é atuado junto com o cimento endodôntico, o cone de gutta-percha, ele é muito aceito pelos tecidos perirradiculares. Então, tanto pelo tecido periodontal, quanto pelo tecido periapical, até mesmo ao complemento, do esmalte e daquela dentina que ainda pode estar naquele espaço daquele dente, a depender do tamanho do canal, ele é mais aceito, até mesmo que outros materiais. Só que a gente vai ter um vídeo em específico para os cones de gutta-percha. Então, quais são as características que a gente precisa ter em um material restaurador? Primeiro de tudo, é que o material obturador, ele precisa apresentar biocompatibilidade. Então, ele tem que ser biocompatível com aquele dente. Não pode apresentar características diferenciais. Ele tem que ter uma boa tolerância tecidual. Ele tem que ser absorvível, caso do cone de gutta-percha. Ele deve permitir a estimulação e a deposição do tecido mineralizado, porque o nosso objetivo, independente de qual seja o procedimento que a gente vai fazer naquele dente, é que ele estimule a deposição daquele tecido que já é natural do organismo. E ele tem que ter uma ação antimicrobiana, porque, como eu disse, as bactérias, elas podem ficar, sendo elas dos resíduos dos materiais, quanto as próprias microbactérias que já tem naquela cavidade. Outras características que a gente tem que estudar também são as propriedades físico-químicas. Então, o material ele tem que ter uma inserção fácil. Então, ainda mais uma cavidade que vai estar ali preenchendo os 3/3,
o terço coronário, o terço médio e o terço apical, a gente tem que saber inserir de uma forma fácil, não tem como ser um material que seja com inserção difícil. Vai que o dente é lá, um terceiro molar, um segundo molar, ele é um superior, então é mais difícil ainda para a gente inserir. Ele tem que proporcionar um bom selamento e um bom escoamento, né? Casos de cimentos que apresentam essa característica. Tem que ser impermeável, tem que possuir uma boa viscosidade e aderência, que a gente viu que essa característica em especial é a característica dos cones de gutta-percha. E o pH tem que ser próximo de neutro. Mas é claro, gente, que existem diversas propriedades, mas isso é claro que vai depender de cada material. Aqui a gente está fazendo mais um resumo e depois a gente vai falar em um vídeo específico sobre as propriedades dos materiais. Mas quais seriam esses materiais obturadores? Como eu disse no início do vídeo, há diversos tipos de materiais obturadores. E o primeiro material obturador que a gente vai estudar vai ser os cones de prata. Os cones de prata, eles atualmente estão em desuso e eles são materiais sólidos. Eles são indicados em dentes de adultos que apresentam canais atresiados e canais curvos. Então, quando o canal é muito curvo, é difícil a gente inserir um cone de gutta-percha. Então, a gente opta por fazer a utilização dos cones de prata. Só que o cone de prata, que a gente consegue observar ele atualmente está em muito desuso. Então, é muito difícil ver um profissional que utiliza cones de prata atualmente. Tanto que até quando eu estava pesquisando algumas imagens, é muito difícil a gente encontrar realmente a utilização deles, ainda mais agora na época da odontologia digital. E aqui, gente, a gente observa, né, aquele resto de dentina e tal. Por isso que o material tem que ser antimicrobiano, porque pensa aí, aquele material vai estar ali em contato com um tecido, né, orgânico do nosso corpo e ele precisa ter uma ação antimicrobiana, porque senão ele vai ajudar ainda mais a proliferação das bactérias. O outro material que a gente tem é os nossos queridos cones de gutta-percha. O cone de gutta-percha, ele deve ser guardado, né, em locais frescos. Então, quando você vai lá para a clínica, ou até mesmo para a clínica escola, ainda tá aprendendo como é que faz esse material, a gente não pode deixar ele lá dentro do carro esquentando, ou dentro da maleta, dentro da mochila esquentando, porque eles vão possuir uma longevidade menor. E aí, quando você for inserir tanto naquele manequim quanto no paciente, ele pode fazer quebrar naquela cavidade, e vai ser uma novela para você tirar. Então, vamos armazenar ele de uma forma correta. Além disso, o cone de gutta-percha, ele é o material mais utilizado atualmente e ele é mais associado a pastas, a cimentos, os mais diversos materiais. Ele hoje é indicado. Porque a gente tem uma imagem dos cones de gutta-percha, que eu tenho certeza que se você está assistindo essa aula, você já viu um cone de gutta-percha, ou tem um cone, ou vai comprar. Provavelmente você vai ainda comprar esse cone. E ele não é um material muito caro, né? Então, uma das alternativas desse cone é que ele não apresenta um valor muito demasiado. Só que assim, gente, esses são alguns materiais, só que os materiais, os cones de prata, os cones de gutta-percha, eles são associados com pastas e cimentos, que a gente também vai abordar nessa nova playlist dos nossos materiais obturadores. E os cones de resina? Os cones de resina, eles vieram muito na moda nos dias atuais, mas existem muitos profissionais, principalmente os profissionais mais antigos, que não fazem uso dos cones de resina. Geralmente, ele é condicionado em duas pastas, uma pasta base e uma pasta catalisadora, e vai apresentar diversas características, como polimeralização lenta, vai ter uma fácil manipulação, lembrando que uma fácil manipulação é uma propriedade físico-química dos materiais obturadores, e vai ter uma boa adesividade. Então, ele apresenta as propriedades biológicas e físico-químicas que são mais indicadas em materiais. Os cones de resina, existem diversos tipos dele, e aí a gente vai estudar ele direitinho nas nossas próximas videoaulas. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido e que vocês se esforcem para estudar, principalmente agora nesse momento de quarentena, porque quando voltar as faculdades, elas já vão estar mais puxadas, principalmente para nós que temos práticas e teóricas. Então, vamos fazer a nossa parte. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto,
vocês podem entrar em contato comigo através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, tá na descrição do vídeo, e através do nosso e-mail, se você quiser solicitar algum slide, algum resumo, se eu tiver, eu compartilharei com vocês com o maior prazer. E assista a nossa última playlist sobre materiais restauradores. Então é isso, compartilha para todo mundo da sua faculdade, deixa o like, comenta e até o próximo vídeo. Valeu!